pessoal, aqui é a professora Gabi e hoje eu vou ensinar vocês como classificar os seres em cada reino. Então pega seu caderno aí que teremos muitas palavras-chave e vambora! Basicamente temos 3 classificações para os seres vivos que vão agrupar eles em cada reino. Hoje nós vamos falar quais são essas classificações e em quais reinos cada ser está. Então vamos começar! A primeira classificação é quanto ao número de células. Se um ser é unicelular, ou seja, tem uma célula só, ou se ele é pluricelular, tem várias células. A segunda é relativa ao tipo de célula. Se ela é procarionte, pro significa primitivo e carionte significa núcleo. Então é um núcleo primitivo, né, que veio primeiro. Ou se ela é eucarionte. Eu significa verdadeiro, carionte, núcleo. Então, núcleo verdadeiro. Então, primeira, número de células. Segundo, tipo de célula. A terceira é relativa ao modo de obtenção de alimento. Se ela é autótrofa, ou seja, auto, próprio, trófos, alimento, produz o próprio alimento. Ou se ela é heterotrofa. Hétero significa diferente. Então, ela obtém seu alimento de uma forma diferente. Ela não vai produzir seu alimento. Aí, nós entramos na cadeia alimentar, onde nós temos os seres fotossintetizantes, né, que são as plantas, algas e algumas bactérias. E os seres quimiosintetizantes, que são algumas bactérias, né, que vivem em ambientes muito inóspitos, né, como o fundo do mar, vulcões. Então, algumas bactérias realizam aí a sua síntese de alimento através da transformação de elementos químicos, tá? Agora nós vamos ver quais são os 5 reinos e o que tem em cada um deles, tá? Então, vamos embora! O reino Monera é o reino que engloba todas as bactérias. Nós temos aí seres procariontes, unicelulares e heterótrofos ou autótrofos. Sempre que nós falarmos de seres procariontes, nós estamos falando de bactérias. Os únicos seres procariontes que existem no mundo são bactérias. São os seres mais simples, foram os primeiros a surgir e que habitam o nosso ambiente até hoje, tá? Algumas bactérias podem ser autótrofas, como eu falei. E essas bactérias autótrofas, elas realizam fotossíntese. Inclusive, as cianobactérias, que são as algas azuis, elas realizam a maior síntese de oxigênio que nós temos conhecimento. Então, o pulmão do mundo está no oceano e não na Amazônia, como dizem erroneamente aí, tá bom? O reino protista ou protozoa é um reino que hoje já não existe mais, porque nós temos uma gama muito grande de seres aí dentro. E ele é um reino que originalmente ocupavam seres eucariontes, né, os primeiros eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Depois de um tempo, as algas entraram nesse grupo também. Então, o grupo protozoa ou protista passou a englobar protozoários e algas. As algas entram nesse reino porque elas não têm tecidos verdadeiros. Todas as células dela possuem a mesma função, né? Não tem diferenciação celular. As algas pardas, as algas verdes, as algas vermelhas, todas entram nessa classificação, tá? Inclusive as algas unicelulares. Então aí nós temos seres uni ou pluricelulares, né? Quando a gente fala de algas, nós temos seres eucariontes e todas autótrofas, tá? Então, o reino protista acabou englobando vários seres diferentes, mas que são todos eucariontes, tá bom? Reino fungi, pra mim, é o reino mais gostoso que tem. E é o reino que engloba todos os fungos. Engloba leveduras, engloba bolores, engloba cogumelos. Os fungos, né, os pertencentes do reino fungi, são todos eucariontes, pluricelulares ou unicelulares, a levedura entra aí nos unicelulares, e todos heterótrofos. Fungo não é autótrofo, tá? Às vezes a gente pode ver um cogumelo ali, achar que ele é autótrofo, né, que ele realiza a sua... Eu ia confundir com uma planta, gente, mas não é, tá?
Os fungos, os cogumelos são formados por hifas que formam o micélio e ainda eles possuem esporos. Então, quando a gente vê aquele pão embolorado e a gente acha que é só cortar um pedacinho, gente, isso é muito perigoso, porque podem ter esporos daquele fungo, podem não, com certeza vai ter esporos daquele fungo por todo aquele pão e pode fazer mal, tá? Os fungos são muito utilizados na alimentação, por isso eu falei que eles são um reino muito gostoso, né? Com shimeji, shiitake, champignon, muitos cogumelos são comestíveis, porém, muitos também são tóxicos, tá? Muitos podem intoxicar a gente, levar até a morte, né? Sabemos que alguns fungos são usados como alucinógenos, né, para algumas populações. Algumas pessoas utilizam, né, o cogumelo como fins alucinógenos. E os fungos são muito utilizados também para processos alimentícios, né, como fermentação, né, a própria cerveja aí, né, utiliza as leveduras e outros alimentos aí, tá bom? Reino plant, que engloba todas as plantas, desde um musguinho, né, aquele tapete verde bonito que a gente vê em alguns lugares, e até as goiabeiras, laranjeiras, as sequoias, que são aquelas árvores enormes. Cachorro latindo. Acho que parou. Então as plantas vão englobar todos esses seres que são autótrofos, são pluricelulares e são eucariontes. Gente, todas as plantas realizam fotossíntese. Elas são a base da cadeia alimentar, tá? Isso é um ponto importante quando a gente fala de plantas, tá bom? E por fim, o reino Animalia, que é o reino dos animais. Desde esponjas até os seres humanos, seres invertebrados, seres vertebrados. Temos uma grande diversidade nesse reino. E todos os seres são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Nós temos uma infinidade de seres, uma diversidade muito grande de espécies, e a gente vai ver isso. Tomara que a gente veja isso nos próximos vídeos. Então, por enquanto é isso, só lembrando, quantidade de célula, uni ou pluricelular, tipo de célula, procarionte ou eucarionte, e obtenção de alimento autótrofo e heterótrofo. Essas são palavrinhas-chave muito importantes para vocês. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Fiquem ligados que em breve teremos mais vídeos. E um beijo e até a próxima.